espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas. Seguindo então com a nossa disciplina, agora nós vamos falar sobre transmissão do HIV e tratamento da AIDS, né? Na aula passada nós vimos os diferentes tipos de infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, né? Apesar de atualmente estar se usando mais IST que DST. E agora nós vamos falar da AIDS. Separamos aqui a AIDS e a gente resolveu fazer uma abordagem diferente. A gente resolveu falar sobre políticas de tratamento da AIDS, como isso se dá, e uma abordagem mais completa, além do básico, né, que é o que todo mundo sabe, que a AIDS é uma doença sexualmente transmissível e que a única forma de evitar o seu contato é o uso de preservativo, não é verdade? Então a gente quis fazer uma abordagem diferente aqui. Eu espero que esteja interessante para todos e todas, com base em dados aí de transmissão do HIV e da AIDS como um todo. Então aqui a gente consegue ver ao longo das últimas décadas, né, o avanço dos municípios com pelo menos um caso de AIDS notificado. E até a gente chegar, né, com o avanço aqui, ó, aqui 95, 80, 94, 95, 99, 2000, 2004, até chegar aqui, ó, 2005, 2009, o mapa mais recente que nós temos aqui nessa apresentação, que nos mostra a situação que está. Ou seja, a AIDS é uma doença que existe em praticamente todo o município brasileiro, o que nos faz refletir, né, sobre isso, sobre essa doença. E aí a gente pode pegar as estimativas de pessoas vivendo com HIV no país, né? Cerca de 630 mil pessoas entre 15 e 49 anos, isso dá mais de 0,5% da população, né? É um número muito significativo, se a gente parar para pensar. E destas, quase metade, né, 255 mil, dos que não fizeram o teste são soropositivos. Então, a gente espera ainda que tenha uma grande quantidade de pessoas que possuem HIV e não fizeram testes. Veja bem como é essa situação. E aí a gente tem uma média por ano de cerca de 35 mil novos casos de AIDS por ano. Ou seja, uma epidemia. A gente tem uma epidemia que segue acontecendo de AIDS no nosso país, né? E 200 mil com terapia para antirretrovirais, né, com o tratamento para AIDS, até essa data aí que a gente tinha. Pensando então nas confirmações gerais, os casos até 2009, ou seja, a gente pega aqui dados de mais de 10 anos, quase 600 mil, 2007, 2008, mostrando que a média de contaminações, né, quase 35 mil, igual a gente falou, uma taxa de incidência de quase 20 por 100 mil habitantes, uma taxa de incidência bastante significativa, e o número de óbitos acumulados de mais de 10 mil pessoas, né, ao longo do tempo, que mostra também que agora, né, a gente tem um número de óbitos que está pegando aqui cerca de 11 mil, né, mais de 200 mil ao longo do tempo, que mostra que a gente teve uma diminuição bastante grande no número de óbitos, né? E o coeficiente de mortalidade, né, fica na casa dos 6 a cada 100 mil habitantes, que não é um número de se jogar fora, não é verdade? Então, a gente pegando isso aqui por área, né, por região de residência que a gente tem de diagnóstico, então, no Sudeste, que é onde a gente está, a gente teve uma diminuição significativa aqui, ó, ao longo da década dos anos 2000, né, mostrando como o tratamento da saúde pública do SUS
tem um papel importante, chegando a um número estagnado, que é a mesma situação que nós temos de Brasil de forma geral. Isso tem uma relação também com a concentração da população no Sudeste, né? Entretanto, a gente tem um aumento aqui no Nordeste, um aumento significativo, olha como a curva aqui é acentuada no norte do país, né? E no sul a incidência cresceu bastante no início dos anos 2000 e permanece alta, mostrando como a gente ainda precisa de políticas públicas, né? De tratamento da AIDS, de políticas públicas de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis ou doenças sexualmente transmissíveis, que são muito importantes de serem pensadas no nosso país. Quando a gente pega aqui alguns dados de pesquisa de comportamento em relação à DST, né, a gente consegue perceber que a população possui um elevado índice de conhecimento sobre as formas de infecção pelo HIV, que é basicamente, a gente já viu isso, né? Vocês já viram isso também no ensino fundamental, que é basicamente sangue contaminado e principalmente relação sexual sem uso de preservativo, né? Então, a gente consegue perceber aqui, ó, mais de 90%, então, da população, né, quase 100%, 97%, apresenta um elevado índice de conhecimento sobre forma de infecção de HIV. Por isso que me fez pensar também sobre a gente fazer uma abordagem mais no debate sobre a AIDS, né, e como ela está presente na nossa sociedade. O conhecimento é obviamente maior entre quem tem maior escolaridade, mas mesmo com quem tem menos escolaridade, como o primário incompleto, o preservativo também é bastante conhecido, mostrando como o preservativo é popular, mesmo que as pessoas nem sempre usam. E não há diferença regional relevante sobre o conhecimento, ou seja, no país inteiro existe um conhecimento sobre forma de infecção da AIDS, né? Então, veja só como é interessante. Mesmo assim, a gente tem uma quantidade muito significativa de mais de 35 mil pessoas por ano se contaminando com essa doença. As formas de transmissão, né, percentual dos indivíduos com conhecimento correto sobre forma de transmissão. Então, veja aqui, ó, que a gente tem mais de 80% aqui no primário incompleto. Então, a gente sabe que o uso de preservativo é a melhor maneira de evitar a infecção, acima de 95%, né? Cerca de 97%, como a gente viu. Então, é um número bastante significativo de pessoas, mais de 90% aqui, ó, mostram que sabem também que podem ser infectados em relação sexual sem preservativo. Então, mostra que o conhecimento da forma de transmissão da AIDS ele é muito alto na nossa população, faltando aplicar esse conhecimento na prática. E aqui a gente vai falar também a história natural da infecção pelo HIV, sua fisiopatologia. Aqui alguns dados, né? A família dos retrovírus, subfamília lentivirine, e aí a gente tem o HIV1 e o HIV2, que são os principais, e aí eles têm algumas diferenças, né? E também similaridades, a homologia deles é bastante grande, e o HIV2 é menos patogênico que o 1. Então são esses os principais contaminantes que a gente tem. É ele aí, um retrovírus aí. Aqui a distribuição mundial dos subtipos de HIV que a gente tem, né? 1 e 2. Então a gente tem aqui espalhando, né, por diversos locais, e a gente tem uma quantidade grande aqui na América do Sul, né, que a gente tem dos subtipos, né, que a gente tem aqui presentes, inclusive no nosso país aqui, esses coeficientes. Então é legal para a gente ver como se dá essa incidência a nível de mundo, né, a distribuição mundial desses subtipos, né, e aqui o MNO, que é o grupo do HIV1, aqui os subtipos do HIV1, e aqui o 2, o HIV2, literalmente. Então a gente consegue perceber que tem a presença, né, dos dois aqui na América do Sul, onde a gente está. Aqui a estrutura do retrovírus, né, que quando a gente estuda vírus, a gente acaba dando uma atenção maior nisso no início do segundo ano. Então a gente tem aqui o capsídeo, né, a gente tem aqui a membrana proteica aqui por fora, as duas moléculas de RNA que vão ser capazes de fazer a transcrição, né? Aqui a gente tem as glicoproteínas, aqui a transmembrana glicoproteína, GP4. Então, essa aqui é a estrutura do HIV como um todo, que a gente já conhece. A forma de transmissão é sexual, né? Anal, vaginal, oral. É sanguínea, com transfusão sanguínea ou compartilhamento de seringas, né? E hoje a gente tem tratamento, então é menor a incidência na materno-infantil placentária e aleitamento, fazendo o tratamento correto, seguindo todas as prerrogativas
do posto de saúde diminui bastante a contaminação da forma vertical, forma de transmissão. Os sintomas da infecção aguda, né, que começam alguns meses após a infecção, até a diminuição dos números da célula de defesa TCD4, né, e o aumento da célula, da presença do vírus do HIV na corrente sanguínea, que é quando a gente consegue observar, né, depois de uma certa quantidade, aqui uma quantidade significativa, de linfócitos TCD4, né, a gente tem uma diminuição deles, o aumento da presença do vírus do HIV, do RNA do HIV presentes, então a gente consegue identificar a presença da AIDS. A progressão da infecção do HIV para AIDS, né, tem o progresso rápido, que é uma queda rápida que pode acontecer de contagem das células TCD4, né, uma carga viral elevada. Evolução para AIDS de 1 a 2 anos após a transmissão. Isso aqui é cerca de 5 a 10% das pessoas, que é o progressor rápido. A gente tem o progressor intermediária, que é uma queda mais lenta das células TCD4, evolução para AIDS de 8 a 10 anos após a transmissão, que é cerca de 90% das pessoas, e os progressores lentos ou não progressores, né, que vai ter uma discreta diminuição da célula TCD4, com a carga viral baixa, e a evolução da AIDS em mais de 10 anos, ou até não progressão da doença, que é também uma porcentagem de 10 a 15%. Então veja que a gente tem uma variedade de progressor rápido, intermediário e lento, né, que também contribui nessa progressão da infecção do HIV para AIDS. A transmissão do HIV, né, antes da pessoa, é importante a gente destacar que ela só se torna com AIDS efetivamente, que é a doença, quando ela tem essa evolução da carga viral elevada, né, quando aumenta essa carga viral, igual a gente está vendo nesses progressos aqui. Então, depende de fatores, tipo de exposição, carga viral da pessoa soropositivo, os tratamentos contra retrovirais, né, o tratamento com as medicações, e a adesão ao tratamento, porque tem gente que se nega a fazer o tratamento, o que é um risco para ela e para quem, porventura, ela tenha como parceiro ou parceira sexual. Aqui, a transmissibilidade do HIV, né, o tipo de exposição sexual, o risco de transmissão. Então, a gente consegue perceber o risco de transmissão que acontece em todas as formas de sexo, né, com penetração das mais diversas formas. Então, a gente consegue perceber que todos os tipos de formas de sexo são passíveis de contaminação pelo HIV, né, que pode ser forma de transmissão da AIDS, sendo indicado o uso de preservativos. Aqui, a carga viral, o risco de infecção, né, todos os sujeitos, então a gente consegue perceber que a transmissão de homem para mulher e a transmissão de mulher para homem. Então a gente consegue perceber aqui uma transmissão maior aqui de homens para mulheres aqui, né, a transmissão a cada 100 pessoas aqui, a presença do HIV-1 e RNA. Então, a gente consegue perceber aqui que é uma contaminação maior em homens para mulheres. Aqui, evidências de transmissão sexual entre casais sorodiscordantes, né? Então, é interessante isso aqui para a gente ver. Então, na Espanha, a gente teve um estudo com casais sorodiscordantes, não identificou transmissão quando foi usado terapia antirretroviral, mostrando como é importante o uso da medicação. E sem o uso dessas medicações, a taxa de transmissão foi de quase 10%, uma quantidade relativamente alta, né? Depois da introdução dessas terapias antirretrovirais, né, a gente consegue perceber em Taiwan uma queda de 53% na taxa de transmissão. Olha como é importante isso daqui. E aqui também a mesma coisa em países de África, que mostram também tratamento reduzindo o risco de transmissão, e a mesma coisa com outros tipos de tratamento, né? Então, o tratamento que a gente tem com as terapias antirretrovirais são extremamente importantes para que se consiga diminuir o risco de transmissão da doença. Aqui na Corte Suíça, né, então, algumas afirmações observadas, né, a utilização dessas medicações permite excluir todo o risco relevante de transmissão, que é muito importante. Em caso de supressão viral completa, o risco de transmissão sexual sem o uso de preservativos é inferior a 1 para 100 mil, então é muito interessante isso daqui, né? Para casais que decidiram por sexo desprotegido, a adesão e aconselhamento se tornaram temas centrais de sua relação, mostrando como o sexo desprotegido é um tabu muito importante em casais
em casais que vão ser sorodiscordantes, né? Então, que um dos parceiros possui HIV. A recomendação é tratamento regular, supressão viral máxima após 6 meses de TAV e ausência de DST. Então, a recomendação é seguir com a utilização do tratamento, né, das terapias antirretrovirais, né, para que possa seguir dessa forma e garantir a saúde. Então, tudo isso daqui, né, mostra como os boletins, então, do estudo feito na Suíça indicam como é importante que as pessoas soropositivas façam tratamento com as terapias antirretrovirais, que elas conseguem ter uma vida comum. Aqui, um desses artigos recentes, né, que trata sobre isso, né, sobre a transmissão do HIV e as terapias antirretrovirais, uma revisão sistemática, uma análise, então, falando sobre a importância do risco de transmissão do HIV quando a pessoa não faz o uso da terapia dos antirretrovirais, que são muito importantes para a sua saúde e são importantes para evitar a transmissão. E o tratamento antirretroviral no Brasil, né? Então, em 2008, 35% das pessoas que fizeram tratamento pela rede pública tinham contagem menor que 200 células por milímetro cúbico, né? Então, a gente consegue perceber que o percentual de indivíduos que fizeram o teste também alguma vez na vida, a gente vê um aumento aqui, mas ainda é uma quantidade muito pequena, né? Estamos vendo aqui nos dados de 2008, menos de 40% da população já fez teste de AIDS. Se você nunca fez, é importante fazer, é para a sua saúde, é para a saúde das pessoas que você ama. É importante saber se você, por acaso, já se contaminou com o vírus do HIV, né? E aqui a gente tem uma política de acesso ao universal tratamento. É bom a gente destacar que o Brasil tem um dos melhores tratamentos de AIDS do mundo, se não for o melhor. Isso é graças ao nosso sistema de saúde público, o SUS, que tem tido um papel importante, inclusive, para o combate à Covid-19 durante a famosa pandemia de 2020. Né? Então, a gente tem isso dá pela política de acesso universal ao tratamento. No caso da AIDS, a gente tem uma lei federal, a 9313, de 96, que garante a compra centralizada no Ministério da Saúde com um orçamento significativo para a compra de medicação para o combate a HIV em pacientes soropositivos, né? Então, segue o tratamento, tem todo um protocolo, uma pactuação para medicamentos, inclusive de DST para combate à infecção oportunista, já que a AIDS enfraquece o sistema imunológico do sujeito e ele pode desenvolver outras doenças oportunistas, né? Que é o que acaba matando o sujeito, que acaba convivendo de boa, né? Como soropositivo com o vírus da AIDS. Então, aqui é importante a gente ver a probabilidade de sobrevida 60 meses após o diagnóstico da AIDS, né? E aqui, no caso, em criança exposta ao HIV por transmissão vertical, o número de casos, mesmo tendo tido um aumento aqui de 88 a 92, depois começa a observar uma queda e a gente consegue perceber que a probabilidade de sobrevivência já é quase de 1, né? Então, uma probabilidade de sobrevivência muito alta, mostrando que é possível sobreviver com HIV, é possível ser um paciente soropositivo, é possível conviver com isso, né? É possível não morrer. A AIDS não mata como matava no passado, mostrando ser importante as pessoas se cuidarem, as pessoas usarem preservativo e, no caso de contaminação, fazer o tratamento adequado. Aqui o estudo de sobrevida mostra também um aumento significativo cada vez maior, né, o estudo de sobrevida, o último ano de acompanhamento e a mediana de sobrevida mostrando como tem tido, com os avanços da medicina, com o avanço das medicações, as pessoas têm conseguido ter uma vida cada vez mais comum, diminuindo esse tabu. É preciso se cuidar, é preciso se prevenir, né? Mas hoje os soropositivos, os pacientes com HIV conseguem ter uma vida comum, né? Então a gente tem aqui outros estudos que mostram também uma taxa de mortalidade similar à da população não infectada, mostrando então que a chance de morrer com HIV ou sem HIV, a diferença é muito pequena, né? Mostrando então como hoje já é possível com as medicações levar uma vida comum, né? E aí você consegue perceber que as pessoas que tem estudos, inclusive, que sugerem uma expectativa de vida semelhante a de pessoas sem HIV com a mesma idade, o mesmo gênero, o que diminui bastante aquele tabu que
fala que a pessoa ser contaminada com a AIDS, a pessoa ter HIV, significa que ela vai morrer. Hoje já não acontece isso, hoje é possível viver se fizer todo o tratamento, como a gente está vendo ao longo dessa aula. Aqui, né, o ciclo reprodutivo do HIV, o local de ação, né, então ele chega na célula TCD4 para contaminar, libera o seu RNA, aqui atua uma enzima chamada transcriptase reversa, por isso que ela é um retrovírus, que ela consegue transformar então o seu RNA em DNA, que se mistura ao material genético então da pessoa contaminada, e durante a duplicação do DNA e a replicação do RNA para transcrição de aminoácidos, ela vai transcrever também o material genético do vírus da AIDS. Então, leva um vírus, né? E aí contamina então as células que vão se espalhar para o corpo, né? Então, hoje a gente tem medicações então que fazem o ataque aqui no correceptor de fusão do inibidor, antes de chegar à transcriptase reversa, ou então aqui também com integrases inibidoras do processo de duplicação do DNA depois da ação da transcriptase reversa. Então a gente tem diversos tipos de medicação, aqui também tem protease inibidora aqui desse processo de transcrição já do RNA depois da contaminação. Então a gente tem medicamentos dos mais diversos tipos, que são esses medicamentos que são os tratamentos antirretrovirais, que é para tentar impedir aqui esse retrovírus de contaminar novas células, beleza? Então aqui, não precisa entrar em algumas das medicações que são utilizadas, né, durante o processo de controle da AIDS, e aqui as recomendações, né, assintomático sem contar CD4 disponível, não tratar, assintomático com TCD4 entre 500 e 350 células, considerar um determinado tratamento, assintomático com TCD4 abaixo de 350 células, tratar, e aqui falando como tratar, e os sintomáticos tratar, né, mostrando os status clínicos imunológicos de pessoas soropositivas e como deve ser o tratamento e quais as indicações. Aqui também a mesma coisa que a gente viu, como indicar o tratamento, aqui no caso da diminuição abaixo de 350, né, como que vai fazer, em diversos países, né, no Brasil inclusive aqui recomendando o tratamento, com os diferentes países. E aqui é interessante, né, que a OMS tem uma indicação aqui que só recomenda o tratamento quando está entre 200 e 350, né, em 350 ainda não inicia, então isso é uma curiosidade. O Brasil já coloca que pode ser oferecido sim, em alguns casos, né, então isso é uma diferença que a política brasileira tem diferença em relação à OMS no caso do tratamento de AIDS. As evidências mostram que a carga viral indetectável reduz transmissão, mas não elimina, então é importante fazer a prevenção da transmissão sexual. A pessoa vivendo com HIV/AIDS também deve se prevenir, né? É importante uma responsabilidade compartilhada, ou seja, o uso de preservativo, né? Esses modelos não traduzem o comportamento humano, eles apenas indicam um caminho a ser seguido, o que é muito importante, né? Que é como seguir, como fazer. E tem grande interesse da indústria farmacêutica porque esses medicamentos são caríssimos. Então, os governos que compram esses medicamentos investem muito dinheiro para a indústria farmacêutica, então tem muito dinheiro envolvido, tem muito interesse em pesquisa, né? E aí você tem contextos específicos, né? Que é, por exemplo, planejamento para reprodução para pessoas que vivem com HIV e desejam filhos, além da profilaxia da exposição sexual, né? Que é um debate importante com o uso principalmente de preservativo, né? Então a gente tem formas, né, no caso inclusive para a reprodução de pessoas que vivem com HIV e desejam ter filhos, beleza? É isso que eu queria trazer, eu quis fazer um debate diferente sobre a AIDS, um debate além daquele comum que a gente tem sobre métodos contraceptivos, eu quis trazer aqui um debate sobre política pública de tratamento de HIV. Eu espero que tenha sido importante para a compreensão de cada um e cada uma, para a gente ver além do que a visão nos mostra quando a gente fala de AIDS, beleza? Até a próxima aula, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.